Olá, hoje a gente vai mergulhar num dos temas mais espinhosos e talvez mais mal interpretados do feminismo, que é a relação com os homens. Uhum. A gente está aqui com o livro O Feminismo é para Todo Mundo, da Bell Hooks, e a ideia é usar 2 capítulos para, desmontar aquela noção de que o feminismo é anti-homem. Exatamente. Vamos tentar entender a proposta dela de como a crítica à violência e a masculinidade tradicional pode, na verdade, ser um caminho para libertar todo mundo, homens inclusive. É uma proposta muito potente. A Bell Hooks argumenta, sim, com muita clareza, que o inimigo nunca foi o homem. O inimigo é o patriarcado. Certo. E é bom definir o que ela quer dizer com isso, né? Um sistema de sexismo, de exploração, de opressão, que no fim das contas machuca todo mundo. Ela nos convida a sair daquela caixinha de homem opressor, mulher vítima. Sim, essa visão binária. Isso. Pra gente enxergar como o sistema também prende os homens, sabe? É uma mudança de chave que abre uma conversa totalmente nova. Ok, então vamos começar a desempacotar isso. A primeira coisa que vem na cabeça quando se fala de feminismo e violência é a luta contra a violência doméstica, né? Contra a mulher. Claro. Mas a Bell Hooks já começa propondo uma mudança aí, na própria linguagem. Ela fala que o termo violência doméstica não dá conta do recado. Não dá mesmo. E essa é uma distinção, assim, fundamental pra gente entender todo o resto. Pra Hooks, violência doméstica soa quase suave, né? Suave. Como assim? Confina o problema à casa, ao espaço privado. Parece um drama de família e não o que realmente é. Um problema político, estrutural. Esconde a brutalidade da coisa. Entendi. Por isso ela propõe um termo muito mais forte. Violência patriarcal. Violência patriarcal. Isso já muda o peso da conversa, né? O que ela quer dizer com isso exatamente? Ao usar patriarcal, ela conecta a violência direto na raiz do problema, que é o sistema de dominação. Ah, ok. A violência patriarcal, para ela, se baseia na crença de que é ok, que é natural, que o mais poderoso controle o outro pela força. O foco sai do gênero de quem bate e vai para a lógica de poder que está por trás. Então não é só sobre um homem batendo numa mulher. Essa lógica pode aparecer em outros lugares. Em todos os lugares. E é aí que a análise dela fica, nossa, muito poderosa. A definição é bem mais ampla. Certo. Inclui, óbvio, a violência de homens contra mulheres, mas também em relacionamentos do mesmo sexo, por exemplo. Uhum. E o ponto que ela considera crucial, que ela diz que o feminismo às vezes ignorou, a violência de adultos, homens e mulheres, contra crianças. Peraí, essa parte é contraintuitiva. O feminismo não surgiu justamente para focar na violência masculina contra as mulheres? Se ela inclui a violência que mulheres praticam, ela não está, diluindo o problema? É uma boa pergunta. Mas o argumento dela é ao contrário. Ela diz que, ao focar só na violência masculina, o movimento corria o risco de reforçar a imagem da mulher como inerentemente boa, pacífica, só vítima. O que não é verdade. Exato. Ela aponta que mulheres também podem ser agentes da violência patriarcal. Uma mãe que bate no filho para impor respeito está usando a mesmíssima lógica de dominação. Sou mais forte, então te controlo pela força. Nossa. Ao fazer isso, mesmo sem querer, ela está ensinando a lógica do patriarcado para a próxima geração. Isso é uma crítica bem dura, inclusive, ao próprio movimento. Ela está dizendo que, para acabar com a violência contra a mulher, a gente precisa primeiro reconhecer que a violência é uma ferramenta que todo mundo aprende a usar. Precisamente. A luta não pode ser seletiva, sabe? Se a gente quer um mundo sem violência, não dá para tolerar nenhuma forma dela. Faz sentido. E ela faz uma conexão muito provocadora com o militarismo. Ela diz que enquanto a nossa sociedade continuar socializando meninos para serem matadores, seja em brincadeira, em filme, no exército, a violência patriarcal vai continuar existindo dentro de casa. Uma coisa alimenta a outra. Não dá para separar a luta contra um agressor da luta contra a violência do Estado. É o mesmo sistema. Certo. Essa visão sistêmica é muito clara. Mas isso me leva à pergunta que não quer calar. Se o patriarcado é esse sistema todo, como ele afeta os homens? Porque, vamos ser sinceros, na superfície eles parecem os grandes beneficiários, né? Eles são. Sem dúvida. A Hooks nunca nega o privilégio masculino. A questão que ela coloca é, a que preço? A que preço? O patriarcado oferece o poder, o status, mas cobra uma taxa altíssima.
A exigência para receber esses privilégios é que os homens assumam o papel de dominador. É esperado que eles controlem, que eles explorem e que usem a violência se for preciso. É como um pacto, então. Você ganha o status, mas precisa performar essa brutalidade. Exatamente. E ela acredita que lá no fundo, a maioria dos homens se sente péssima com esse papel. Ninguém nasce querendo ser opressor, né? Não. Mas eles são ensinados desde pequenos que essa é a única forma de ser homem de verdade. Eles têm medo de abrir mão dos benefícios porque não sabem o que seriam sem eles. O patriarcado, assim, ataca a autoestima dos meninos e troca por um falso senso de valor que depende totalmente do poder sobre os outros. E que tipo de dano psicológico isso causa? Porque você disse que o preço é alto. Ela usa palavras muito fortes. Ela diz que o patriarcado treina os homens para serem patologicamente narcisistas, infantis e psicologicamente dependentes. Nossa, são termos bem pesados. São narcisistas porque são ensinados a ver o mundo e as mulheres como extensões deles mesmos, infantis porque não são incentivados a ter responsabilidade emocional e dependentes porque a identidade deles não vem de dentro, mas de fora, dos privilégios que o sistema dá. Se você tira isso, eles desmoronam. Isso é devastador. Basicamente, a ideia de que todo homem é um opressor é uma simplificação que ignora como eles são, mutilados psicologicamente pelo sistema. É uma prisão dourada. Uma ótima imagem. E entender isso ajuda a explicar por que os movimentos de libertação masculina que surgiram no passado, segundo a Hooks, erraram tanto o alvo. Como assim? De que forma eles erraram? Eles focaram quase só na própria dor, sabe? Na vitimização masculina, sem fazer uma crítica honesta ao patriarcado. O discurso era: nós também sofremos, mas sem conectar o sofrimento deles à opressão que eles causavam. Ah, entendi. Queriam os bônus de uma masculinidade mais livre, tipo poder chorar, mas sem abrir mão do privilégio de dominar. A Hooks chama isso de oportunismo. Ok. Então, se a masculinidade patriarcal é essa jaula tóxica, qual é a alternativa que o feminismo da Bell Hooks oferece? Imagino que não sejam mais como as mulheres. De jeito nenhum. Ela diria que essa ideia é, em si, sexista. A alternativa que ela propõe é criar algo novo. Uma masculinidade feminista. Masculinidade feminista. Gosto do som, mas parece meio abstrato. O que isso quer dizer na prática? Como seria um homem com uma masculinidade feminista? A base de tudo é de onde vem o seu valor. A masculinidade patriarcal se baseia em controlar os outros. A feminista se baseia em amor próprio, autoestima, integridade. Certo. É um homem cuja identidade não depende de ser mais forte ou mais poderoso que alguém. O valor dele vem de qualidades internas. Compaixão, responsabilidade, ética, cuidado. É uma identidade que se constrói de dentro para fora. Isso. Isso implica uma redefinição total do papel dos homens. Eles deixam de ser o inimigo do feminismo e se tornam camaradas na luta, como ela mesmo diz. Um homem que entende o feminismo, que renuncia aos privilégios e adota políticas feministas na vida, ele não é uma ameaça, ele é um aliado fundamental. Nesse sentido, ela diz que o feminismo é a única teoria que oferece as ferramentas para, literalmente, salvar a vida dos garotos. Dá um caminho para eles construírem uma identidade que não seja destrutiva nem para eles, nem para os outros. O que eu acho mais impressionante nessa parte do livro é a autocrítica que ela faz. A Hooks admite que o próprio movimento feminista falhou em comunicar essa visão. Sim, e ela considera essa falha estratégica e, assim, devastadora. Ela tem uma frase ótima que é: não se pode tornar aquilo que não se consegue imaginar. Nossa, verdade. Por muito tempo o feminismo foi ótimo em dizer aos homens o que eles não deveriam ser. Violentos, dominadores, sexistas. Mas foi muito ruim em oferecer uma visão clara e, atraente do que eles poderiam ser. E esse vácuo acaba sendo preenchido por outras coisas, né? Exatamente. Esse vácuo é preenchido por movimentos misóginos, por gurus de masculinidade tóxica, por ideias retrógradas que oferecem uma identidade aos homens, mesmo que seja baseada em ódio. A falha do feminismo em articular essa alternativa deixou o campo aberto para essas forças. Então, no fim das contas, o que a gente tira disso tudo? A análise da Bell Hooks parece virar a mesa do debate.
Com certeza. Ela nos mostra que a conversa nunca deveria ter sido sobre uma guerra entre homens e mulheres. O convite dela é para uma luta conjunta contra um sistema de dominação que, de formas diferentes, aprisiona todo mundo. O objetivo não é culpar, mas transformar. Isso. Transformar a violência em cuidado, o controle em respeito, transformar uma masculinidade baseada em poder numa masculinidade baseada em integridade, justiça e amor. Essa é a grande promessa do feminismo para todo mundo. E ela deixa um desafio no ar, que eu acho que vale a pena a gente pensar. Ela fala que movimentos revolucionários são geralmente muito melhores em nomear o problema do que em visualizar a solução. Uhum. Isso nos deixa com uma reflexão final, né? Se a gente aceita que a masculinidade patriarcal se manifesta no controle, na interrupção, como seria, no nosso dia a dia, nas pequenas interações, uma masculinidade baseada em respeito mútuo e autoestima? Que gestos, que palavras, que mudanças de postura poderiam, na prática, começar a construir essa visão libertadora que a Hooks nos oferece?